Quando uma pessoa ela dá ouvidos à voz do Senhor Jesus e ela passa a caminhar com o próprio Senhor Jesus todos os dias, ali começa o início de uma grande transformação. Não importa quem seja aquela pessoa, não importa o que ela cometeu, não importa o que ela fez ou deixou de fazer, mas quando ela passa a ter um interesse em viver com o Senhor Jesus, ali tudo se dá início a uma nova vida daquela pessoa. Como pode uma pessoa querer ter paz vivendo longe do Senhor Jesus? Como pode uma pessoa querer ser feliz estando distante do Senhor Jesus? Não tem como. A gente vê pessoas que ela acha que a felicidade dela, a felicidade dele é por falta de um relacionamento, é por falta de um bem material, é por falta de não conquistar algo, alguma coisa. Ela acha que a felicidade dela se baseia em coisas, em objetos ou em pessoas. Só que aí está o engano dessa pessoa. Aí é onde está o engano deste homem ou dessa mulher. Mas quando essa pessoa ela procura preencher os seus vazios com bem materiais, com pessoas, com relacionamento, e nada disso o preenche aquele vazio que dentro dele acarreta aquela tristeza, acarreta aquela desespero, aonde você vê a pessoa por ela não conseguir preencher o vazio do interior dela, da alma dela, aonde você vê o desespero da pessoa por conta de uma depressão, por conta de um problema, de preocupações. Por quê? Porque tudo que ela procurou foi coisas físicas. E coisas físicas não preenchem a vida que se resume espiritual. Aquilo que é espiritual só vai se encher com aquilo que é espiritual. E o Senhor Jesus, ele não é físico. O Senhor Jesus, ele é espiritual. Dando uma vez este homem no espírito, o Senhor Jesus preenche o interior daquela pessoa. É onde você vê que aquele que era depressivo passa a vencer a depressão. Por quê? Porque ele deixou de lidar de forma física, mas passou a se aliar ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, se apoiando de forma espiritual nele. De que maneira? Por meio da fé. A fé é uma palavra pequena, mas de tamanho poder para transformar a vida de uma pessoa. A fé, ela faz com que Deus se agrada do homem. A fé faz com que Deus venha se agradar da entrega. Porque olha o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, olha só, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Quando uma pessoa está passando por um problema, começando um estágio da depressão, ela crê de uma tal forma que aquela depressão vai destruir a vida dela ao ponto dela procurar recurso. Qual é o recurso? No médico, com remédio, tratamentos. Quer dizer, porque ela quer buscar uma solução. Não é que é errado, mas você vê que a pessoa ela vai vendo aquele problema de forma física. Ela olha para aquele problema de forma física e se esquece que por detrás daquele problema que ela está passando é espiritual. Mas quando essa pessoa ela procura o recurso, os homens não conseguem resolver,
E ela vai através da fé, e essa fé leva ela até o Senhor Jesus, e ela passa a entregar a vida dela total e completa para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus começa a transformar a vida daquela pessoa, aonde começa a ver a libertação, aonde começa a ver a limpeza do Espírito Santo através do Senhor Jesus. E por conta do Senhor Jesus e ela ter dado livre acesso para que ele venha estar com ela e ela está com ele, então é onde ela começa a vencer as lutas, os problemas, as decepções, a depressão. Porque tudo que ela mais precisava não era de coisas físicas. Ela precisava da força que vem de Deus. Então, por ela se sujeitar à voz do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus passa a moldá-la. De que forma? Tirando as tristezas, tirando as decepções, fazendo ela ter novos pensamentos. E aonde havia uma fraqueza dentro dela, o próprio Deus, através do Senhor Jesus, passa a alimentar ela com uma fé tão poderosa, uma fé tão gloriosa, que isso faz com que ela venha lutar fortemente contra aquele problema. Então, antes aquele problema que era para ser uma situação desastrosa, de sofrimento, então ela passa a dominar aquela situação, ela passa a dominar os problemas que ela enfrenta e não ser dominada pelos problemas que ela vinha passando. Então, olha a importância do homem se apegar ao Senhor Jesus. Quando eu falo do homem, é o homem e a mulher. Quando ela se apega ao Senhor Jesus por meio da vida dela, não importando o que as pessoas vão pensar, não importando o que as pessoas deixam a falar, ou se critica, ou se vai apoiar ou não, mas a fé que há dentro dela é tão grande, porque ela não suporta mais sofrer, então ela quer uma solução. E quando ela entende que essa solução não vem de coisas do homem, nem de coisas físicas, mas vem de Deus, então é onde ela passa a colocar a vida dela para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, minha amiga, se tem uma coisa que a gente jamais pode esquecer, é da nossa vida com o Senhor Jesus. Não importa qual problema que você esteja enfrentando, passando, mas quando você se apega à voz do Espírito Santo, ele passa a transformar tudo. Ele transforma casamento, ele transforma a saúde da pessoa, ele transforma a mente, mas acima de tudo, aonde havia um vazio, o Espírito Santo ele passa a transformar. De que forma? A encher com a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus. O homem sem a presença de Deus é um homem qualquer. Mas o homem, a mulher, quando ela tem o Espírito Santo, ela passa a se tornar filha. Ele passa a se tornar filho de Deus. Porque todos aqueles que é filho de Deus, nascem de Deus, nascem do Espírito Santo, são guiados pelo Espírito de Deus. Porque está escrito lá no livro de Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quer dizer, o Filho de Deus vence tudo. O Filho de Deus vence o mundo. O Filho de Deus vence a depressão. E o mais interessante é que aquele que é filho de Deus não tem como ficar depressivo, só se ele perder a essência do Espírito Santo. Se a pessoa perde a essência do Espírito Santo, então ela está sujeita a sofrer por conta daqueles problemas. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, nem sequer ela pensa em ficar depressiva ou ser derrotada pelos problemas. Ela passa por lutas, ele passa por momentos difíceis, mas ele vence aquela situação. Ele pode até, muitas das vezes, ser confrontado, ser humilhado, mas por ele ter o Espírito de Deus, ele sabe que não está só. Cedo ou tarde ele vai dar a volta por cima. Então olha a importância da humanidade, do homem, da mulher que se encontra nesse mundo, de se apegar a Deus. Então,
se tem uma coisa que nós jamais podemos esquecer, que o homem, a mulher, sem o Espírito Santo, é uma pessoa qualquer nesse mundo, sujeito a sofrer e padecer por esses problemas. Não quero dizer para você que aqueles que são de Deus não vão passar por luta de forma alguma, vão passar por um momento difícil, mas dentro dele há algo que fala para ele, ó, não temas, confia, você não está só. Então ela se apega a essa palavra, ela apega ao Senhor Jesus, mas de tal forma, porque aquilo que faz mover a vida dela é aquela intimidade que ela tem com Deus. E ela tendo intimidade com Deus, ela sabe que nenhum problema é maior do que Deus. Então guarda isso dentro de você. Não deixe com que os problemas que você esteja enfrentando venha te tirar da presença de Deus. Lute contra essa situação. Lute contra esse problema. Levante a sua cabeça. Não pense que para você as coisas já se acabaram de forma alguma. Deus é muito grande, basta você crer. Deus te deu um poder, e esse poder se chama fé. Se você colocar essa fé na palavra de Deus ao ponto de entregar a sua vida para obedecer, para que venha a ser guiado pela voz do Espírito Santo, pode ter certeza, hoje mesmo Deus faz você nascer dele. O próprio Deus faz com que você se torne filho dele. E quando você é filho de Deus, você não tem a se preocupar. Eu te pergunto, há algo maior do que Deus? Há algo mais poderoso do que Deus? Não tem. Não há nada mais poderoso nesse mundo do que o próprio Deus. Nada, nada, nada. Então olha a importância. Você já parou para pensar uma pessoa, quando ela tem um pai, vamos pôr lá um exemplo, quando a pessoa ela é filha do Silvio Santos. Aquele que é filho do Silvio Santos, ele se torna herdeiro dele. Então tudo que o pai tem passa a ser do filho. A mesma coisa é aqueles que nascem de Deus. Tudo aqueles que são nascidos de Deus passam a ter tudo que o pai tem. Principalmente a presença do Espírito Santo. E automaticamente as coisas vão se fazer na vida dela. O pai tem um bom casamento, o pai tem saúde. Então, se Deus é o pai, ele vai dar saúde, ele vai dar o casamento, ele vai transformar a vida econômica. Mas acima de tudo, ele transforma o interior do homem. Então se apega a Deus. Procure sempre nascer de Deus. Porque quando a pessoa nasce de Deus, ela já não é mais escrava do mundo. E nem tampouco os problemas fazem dela escrava. Porque ela passa a vencer. Ela passa por luta, mas ela passa a prevalecer. Nada mais afeta ela. Porque ela sabe que não está sozinha. E ele não está sozinho. Então, coloque isso dentro de você. Porque olha só o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Olha só. Para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Em outras palavras, antes éramos filhos deste mundo, filhos da carne. Quando nós nascemos do Espírito Santo, o próprio Deus nos adota, em outras palavras, e nos faz filho dele. Ele nos coloca o DNA dele em nós. E esse DNA é o próprio Espírito Santo. E todos aqueles que é nascido de Deus têm o Espírito Santo. Tem a paz que vem do Espírito Santo. Tem a força que vem do próprio Pai. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo te ilumine.